Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capcast, um podcast cativante sobre branding, criatividade, inovação e muito mais. Meu nome é Felipe Gondim e comigo nessa jornada, Will Aragão. Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will Aragão, o paraense mais catarinense que esse Brasil já viu. E hoje a missão é fazer o brand mais eficiente possível. Boa. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Lócio para falar um pouco sobre o papel do branding na comunicação e o quanto a comunicação ajuda a construir uma marca forte também. O Rodrigo é diretor executivo e comercial da Dialeto, responsável por muito do que se conhece do ecossistema de startups de Floripa, responsável por comunicar para o Brasil o que se faz de bom por aqui quando o assunto é tecnologia. Poucas pessoas que eu conheço no nosso mercado são tão unânimes quanto esse cara com quem eu tenho o prazer de conversar. Meu amigo, meu primo, meu irmão, Lócio, seja muito bem-vindo e começa contando pra gente um pouco sobre ti e sobre a Dialeto, cara. Pessoal, primeiro uma honra estar conversando aqui com vocês, né? Acompanho o trabalho da Capim desde o início, então é uma parceria que a gente já tem há algum tempo e uma amizade também com vocês, então obrigado Will, obrigado Felipe pelo convite. Opa. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre o que a gente tem feito na Dialeto, né? Bom, eu sou jornalista por formação, ainda durante a universidade comecei a empreender, a Dialeto já é meu segundo empreendimento e eu sempre tive um propósito muito ligado de unir a comunicação voltado para a área de tecnologia, né? Ainda durante a faculdade comecei a ter as primeiras experiências trabalhando com empresas de tecnologia, com pré-incubadora de empresas de software. Isso me despertou três coisas. Primeiro, uma vocação para trabalhar com comunicação empresarial. Segundo, para trabalhar com tecnologia, que era uma coisa que desde moleque eu sempre gostei bastante. E o terceiro foi a questão do empreendedorismo, que eu me apaixonei, né? Conhecendo histórias e quis também fazer minha história quando a gente abriu a empresa com minha sócia aos 22 anos. Já são 15 anos dessa jornada, né? De empreendendo com comunicação, com foco em empresas de tecnologia. A gente começou a desbravar o mercado quando ainda era pouco explorado, principalmente assessoria de imprensa, que é a nossa frente que a gente começou. Hoje a gente trabalha também com inbound, mas a gente teve todo um trabalho de educar primeiro o mercado com relação ao que era assessoria de imprensa, como que as empresas de tecnologia poderiam utilizar isso. E depois a gente fez a mesma coisa com o inbound marketing, foi a primeira agência parceira da Resultados Digitais em 2012. Também tivemos um trabalho bem forte no início, né, de começar a educar o mercado. O inbound no Brasil ele decolou em 2015, 2016, em 2012 a gente já tinha 2 clientes de inbound em parceria com a RD, quando a RD tinha 10 funcionários. Então, esteve muito em momentos importantes do ecossistema nos últimos 15 anos. Eu digo sempre que foi um misto de pouco de sorte, estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E muito do que a gente conseguiu construir enquanto Dialeto, o que a gente conseguiu fazer pelo ecossistema, o ecossistema fez pela gente também, né? Hoje a gente tem clientes na Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, projetos fora também, justamente para a gente estar aqui. O que seria um demérito, talvez até um pouco tempo atrás, uma agência em Florianópolis, para a gente é uma vantagem hoje competitiva, né? Então, tenho muito orgulho da trajetória e ter tido muitos parceiros ao longo dessa trajetória para poder contar as histórias que a gente pode contar com o trabalho da Dialeto. Massa. Eu acompanho vocês também já faz algum tempo e sei do teu esforço. É a velha história, quando o vô chegou aqui, tudo isso era mato. Hoje o que se vê por aí é um trabalho muito árduo, de muita gente boa, muitas mãos trabalhando pesadamente para que hoje a gente consiga olhar para o nosso ecossistema aqui e ver essa pujança toda, né? Florianópolis virou um ponto de referência no Brasil inteiro, né? Isso é impressionante porque pegar assim, por exemplo, os nossos primeiros clientes lá em 2005, né, por exemplo, em uma semana de trabalho, a gente fechou um contrato com a Softplan. Softplan na época era uma empresa de 90 funcionários, já era grande, o padrão de empresas de tecnologia em Floripa, já era uma das empresas maiores, estava fazendo 15 anos naquela época, contratou para fazer um trabalho de divulgação dos 15 anos da empresa. Desde então, ela é cliente nossa já há quase 15 anos e hoje é uma empresa de 1.900 funcionários, é impressionante. 3 meses depois, quando a gente resolveu empreender, a gente começou a atender a CAT. A CAT era uma entidade de 80 associados, né? Hoje é uma entidade de quase 1.500 associados no estado inteiro. De novo, é a questão de estar no momento certo e ter acompanhado, ter ajudado também a criar essa visibilidade, né? A gente falando outro dia com uma pessoa sobre criação e daí conectando com o tema da CAP, de branding territorial, né? A gente conseguiu construir uma marca, não só para as empresas, os nossos clientes, mas conseguiu criar uma marca para o ecossistema, sem ter uma marca visual, criar uma marca, um conceito, uma ideia. Então, o ecossistema ele é muito mais do que não tem dono, né? Hoje é um processo extremamente
extremamente orgânico. Virou um sentimento. Exato, tem gente em todo o país que quer saber o que a gente está fazendo aqui, como que a gente está fazendo, quem são as referências. Então a gente atua, inclusive, até com uma visão quase de relações públicas do setor, assim, né? De criar, conectar. Tem gente que eu conectei empreendedor com investidor. Tem muitas oportunidades que a gente foi conhecendo por estar em momentos privilegiados, né? Dar um puta tesão, assim, de fazer o que a gente faz na Dialeto já há 15 anos. Vamos falar sobre o que a Dialeto faz. Como que o branding ajuda essa comunicação, o trabalho de vocês ser mais eficiente, né? Quanto que ter essa estratégia em mãos ajuda na operação de vocês. E também ao contrário, cara. Quanto que o bom conteúdo, quanto que uma boa assessoria de entender quais são os veículos certos, para o público certo, para entregar a mensagem correta, quanto que isso ajuda a criar uma marca forte também. Esse é um bom ponto, sim, Felipe. A gente acompanhou também como que o branding também foi começando a ser associado às empresas de tecnologia, olhando principalmente para esse público, né? Pensando como ativo, né? Uma empresa de tecnologia ela é um negócio de pessoas que constrói softwares, constrói sistemas, hardware e tal. Mas a gente sabe também que, não por acaso, as empresas de tecnologia são as empresas que têm maior valor de marca, né? Se for ver as maiores marcas hoje no mundo, não são empresas da economia tradicional, são empresas de tecnologia. Então, as empresas, além de seus ativos de tecnologia, a marca é um ativo. E até pouco tempo atrás, eu diria isso até 2010, 2011, 2012, as empresas não olhavam com a forma que talvez deveriam olhar, talvez por desconhecimento, e daí eu me incluo nessa, né? Quando eu comecei a empreender, ninguém falava de branding, e a gente começou a ver esse movimento em Floripa, foi bem importante, a gente conseguiu conectar, né, com colegas nossos, como o Alex Lima, da Globlo, várias empresas aí começaram a trabalhar nesse universo, começaram a educar o mercado, a Capim foi uma delas também, já nos movemos em vários projetos em conjuntos, e a gente percebe a importância que se tem quando a gente tem uma empresa que tem uma marca pensada, uma marca com propósito, uma marca que consegue saber com quem que ela precisa conversar, qual é o tom que ela precisa conversar, quais são as ferramentas que ela precisa utilizar. E daí nós, enquanto assessoria de imprensa, por exemplo, a gente pega aquilo que o branding está trazendo e materializa isso num planejamento de divulgação, de comunicação, de como que a gente vai traduzir o branding, porque precisa ser traduzido também, porque tem coisas ainda que o branding trabalha numa visão mais emocional, que é importante, mas quando eu vou trazer a experiência para a assessoria de imprensa, para o jornalista não compra o sonho, né? O jornalista compra a realidade, compra como que a empresa quer entregar aquilo ali, os números, os valores, então a gente ajuda muito a traduzir isso para o mercado. E no inbound, a gente tenta trazer a visão da estratégia digital, do conteúdo digital, para reforçar esse ativo que o branding está trazendo. Então, eu quero ser referência, autoridade em determinado assunto, vamos construir isso numa visão digital. Vamos olhar quais são as palavras-chave desse universo, vamos olhar como que o tom de voz da marca é pensada na etapa do branding e ela está se materializando na estratégia digital. Então, vejo isso quando a gente pega empresas que saem de processos, né, como vocês fazem, e a gente vai materializar e planejar, é muito mais fácil. A ponto que tem muitas empresas que às vezes pedem proposta para Dialeto e olha assim, cara, legal, mas eu acho que vocês têm que ainda refletir muito sobre o que a marca de vocês quer passar para o mercado. É aí que a gente se conecta e eu indico muito esse trabalho de desenho do propósito da empresa, do branding, porque faz toda a diferença depois para a gente fazer um trabalho melhor e ter mais consciência em cima disso, né? E eu acho que assim, quando a gente fala do contrário, né, o que o nosso trabalho de posicionamento gera para marcas, a gente vê empresas que a gente conseguiu construir histórias e que o branding ele foi sendo feito ao longo do tempo, mas o fato de elas já serem empresas com bom posicionamento, uma empresa que já tinha visibilidade, isso ajuda muito, né? E quando a gente constrói, por exemplo, conteúdo, tem clientes nossos que estão 4, 5 anos com a gente fazendo inbound, fazendo conteúdo, a empresa se torna referência, autoridade, ela já se torna uma marca, independente se ela tem um processo organizado ou não. Quando tem organizado é muito mais fácil fazer. Quando não tem, a gente constrói e depois se conecta com trabalhos de reposicionamento. Essa é outra coisa também que a gente acompanhou e continua acompanhando, muitos trabalhos de reposicionamento de marca, reposicionamento de mercado, pivôs, estratégias que vocês, né, como consultor de branding, conseguem trazer uma nova perspectiva para aquela empresa, porque a empresa quer ter um novo posicionamento, porque muitas vezes as empresas de tecnologia, elas têm essa, principalmente quando a gente pensa no modelo de negócio mais startups, começa com um MVP, eles estão validando o mercado, às vezes não estão nem no momento de fazer um negócio muito aprofundado de branding, eles precisam ter uma primeira entrega ali e entregar valor. Uma vez que ela entrega valor, já entrega resultado, faz sentido ela continuar e daí fazer um investimento
maior para que o seu propósito possa ser afirmado ou mesmo reafirmado. Pô, Lócio, cara, um case que a gente construiu junto foi Startup Summit. Eu lembro de estar na primeira reunião, ter sido convidado por ti, pelo Alexandre, para compor ali o primeiro pensamento sobre o evento, que ia ser um evento pequeno, mas que quem estava ali estava começando a construir, né? A gente teve o prazer de começar aquele evento, foi o Will que desenhou a marca. Rapaz, isso aí foi um orgulho, hein? Chegaram a dividir até o stand. E em 2019 a gente voltou criando o conceito do Let's Scale Together, que também foi uma febre, acho que traduziu muito bem, mas queria, cara, alguns cases práticos pode ser uns 2 cases onde o branding foi fundamental para o sucesso de uma ação que vocês fizeram, de uma campanha, de uma comunicação, de um trabalho. Acho que o Startup Summit é um bom exemplo, assim, pensando que ele é uma extensão de um programa super bem sucedido que era o Startup SC. Enquanto programa, um dos melhores programas de capacitação para startups do Brasil. Nós, enquanto Dialetos, somos parceiros do Startup SC desde o início, né? Desde 2013, quando ele foi criado, quando o Alexandre veio com a ideia e ele veio conversar comigo, porque eu já atendia algumas startups, né? Eu comecei a atender startups em 2010, eram startups que para ele era referência, a gente já tinha algumas interações, e ele trouxe pra gente o Startup SC e falou assim, cara, eu tenho total interesse de ser parceiro, porque já temos os cases de startups que a gente atendeu, eu acredito muito nesse mercado, foi um ponto de virada para Dialeto também, porque a gente tinha algumas startups na carteira, já naquele momento, Kaord, Cachado, RD, várias startups ali que começaram a onda das primeiras startups aqui da região, e pra gente fazia todo sentido a gente estar junto, né? Só que a gente fez um trabalho mais focado em assessoria de imprensa, e o Alexandre é um cara super objetivo, né? Vocês conhecem bem, e foi muito legal, e a marca que então o Startup SC tinha foi muito bruto, assim, a marca em si, visual, era ele comprou, acho que um logo pronto em algum lugar, e esse é o Alexandre, ele botou o WordPress, mais uma vez um template, quase, é um template do WordPress, e foi lá e jogou, entendeu? MVP total o programa, e foi tocando. E aquele momento era um funil que parecia o estado de Santa Catarina, né? Era alguma coisa. Se perguntar para o Alexandre nem sabe o que isso uma escadinha, parecia uma escadinha se juntando. Eu lembro disso. E a ideia do evento foi uma ideia que foi concebida no ano anterior, num case, né, que é o principal evento de startup formado pela Associação Brasileira de Startups, que a gente percebeu que grande parte dos principais palestrantes do case eram catarinenses. E daí todo mundo assim, por que Santa Catarina, Floripa não tem seu próprio evento? E daí foi que surgiu a ideia do Startup Summit, e de novo, a gente criou uma landing page, começamos a fazer, e a gente viu a necessidade, naquele momento, de ter uma virada de chave, né? A marca já tinha, o Startup SC já tinha há 6 anos, né? E a gente precisava trazer uma nova identidade, né? Eu acho que foi muito feliz, assim. Uma coisa que eu falei para o Alexandre, não adianta a gente criar uma marca pro evento, e essa marca pro evento também não se traduzir na marca do próprio programa, né? Então daí foi outra coisa que a gente conseguiu trazer essa visão, que a marca do evento é a marca do programa, e uma coisa se alimenta da outra, né? E eu acho que o case do Startup SC, tendo acompanhado, mesmo quando sem ter um trabalho muito desenhado lá no início, né, de branding, mas Startup SC, para mim, é um case tão bem sucedido do ponto de vista de branding, porque ele se tornou praticamente sinônimo da comunidade startup de Santa Catarina, né? A ponto de ter ganhado 2 prêmios já no Startup Awards, como melhor comunidade do Brasil. E o Startup SC é uma marca, teoricamente, é do Sebrae. As pessoas traduzem o Startup SC como uma comunidade startup de Santa Catarina. Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento muito legal, assim, de se ter, e eu acho que foi uma experiência bacana, assim. Bom, eu acho que daí, com relação a outras marcas que a Dialeto se envolveu, eu vou pensar, por exemplo, a própria ACAT se transformando em diversas outras marcas, que passaram por revisões do ponto de vista de posicionamento, mas na essência, quando a gente pegou a entidade em 2006, era uma entidade regional, tinham várias outras entidades empresariais, inclusive Santa Catarina, representando o setor, e a gente fez um trabalho muito consistente, eu diria assim, de muito médio e longo prazo, né, de construir uma entidade, do ponto de vista da comunicação, uma entidade de referência não só para Santa Catarina, mas inclusive para fora. Quando a gente divulga o estudo, assim, Amazonas divulgando o estudo, porque Manaus ficou referência em uns indicadores. Paraná pegando o estudo. Então, um bom trabalho de assessoria de imprensa é aquele trabalho em que a gente já vê o resultado no orgânico. Divulga, já sai em alguns locais, e isso já traz outros pedidos de entrevistas e desenvolvimento em cima disso. Então, a ACAT pra gente é um dos principais cases, assim, quando a gente pensa em ecossistema, né? Outra coisa eu acho que é bem legal quando a gente pensa em branding é o conceito da marca empregadora também. As empresas de tecnologia têm um desafio muito grande de atração, de retenção de talentos. Não é só ganhar mercado. E tão importante quanto ganhar mercado é conseguir ter gente, porque sem gente eles não conseguem entregar nada. Esse é outro ponto também que a gente aprendeu muito a fazer, marca empregadora, trabalhar com empresas GPTW, como tangibilizar os resultados. Não é só falar das práticas de gestão de pessoas, ambientes corporativos diferenciados, é falar como essas empresas estão transformando, né, seus mercados, e isso motiva as pessoas a querer trabalhar com aquelas empresas que são referências dentro dos seus segmentos. Sem dúvida.
do Employer Branding. Em Floripa é um tema super em alta, né? Não sei como é que estão os números atualizados agora depois do Covid, mas até então a gente tinha umas 1.000 vagas em aberto e uma dificuldade enorme em atrair talento. Cada página de atração de talento das empresas, cada uma maravilhosa do que a outra. Essas 1.000 vagas abertas, Felipe, elas estão abertas ainda, porque a gente, claro, teve algumas empresas que sentiram um pouco mais um momento, seja pelos segmentos que elas atuam, seja por desafios de inadimplência ou desafios pontuais, porém a tecnologia foi a resposta também para que outros segmentos pudessem continuar sobrevivendo. Então, no contexto da pandemia, eu tenho acompanhado isso muito forte, porque a gente teve poucas saídas de projetos na Dialeto no começo da pandemia, teve 2 ou 3 circunstâncias que a gente não deu continuidade, mas foi bastante residual em relação à nossa carteira, e pelo contrário, de abril, maio, junho, começaram a entrar projetos, agora em agosto, por exemplo, talvez foi o mês com mais entrada de projetos dos últimos anos da Dialeto, porque a tecnologia ela é a resposta para o momento nosso, né? Do ponto de vista do combate à questão da pandemia, quanto do ponto de vista de setores que tiveram que passar por uma transformação digital enorme em Exatamente. semanas, né? E a tecnologia foi muito protagonista em cima disso. As vagas continuam abertas, tem muitas empresas contratando e a gente divulgou agora recentemente, só em Santa Catarina, vagas assim de entre clientes nossos, tinha quase 400 vagas em aberto. Continua bastante forte, tem empresas com 50 vagas em aberto. Infelizmente, que o pessoal deu atenção para as questões tecnológicas só por conta de algo que forçou elas a fazerem isso. Pelo menos em alguns ramos do mercado. Era fácil escutar de pessoas assim, não, nosso meio de trabalho aqui, nosso ecossistema é muito livre, a gente tem uma maturidade de mercado, a gente deixa o pessoal solto e tal, mas isso era só no papel, no colorido. A pessoa não podia nem sair 15 minutos antes ali para tomar uma água que já era cobrado. E aí, infelizmente, por uma questão de pandemia e um momento desagradável, esses gestores ou essas empresas tiveram que se adaptar mesmo à força na questão tecnológica, mas acabou se descobrindo, né, algumas revoluções de certas coisas e até melhorando o desempenho também. A gente também tem um pouco dessa história de que, por conta dessa situação, a gente também, de certo modo, melhorou nosso desempenho tanto de entrega com o cliente, quanto procura dos clientes também, né? Então, eu acho que reservou mais tempo para eles, dá mais atenção para essas questões que comumente, assim, quando o mercado estava comum, né, não se era discutida ali no meio, no ecossistema e tal, né, tava muito reservado para nós aqui dentro da nossa bolha, digamos assim, né. E, Lócio, tu falou agora de estar entrando novos projetos, né, no nosso segundo episódio, que a gente falou com o Theo também, na Exact, vem botando as metas no bolso mês após mês. A tecnologia tem sido a solução para implementar processo e controlar as equipes, etc. Chama atenção que a Dialeto, por sempre ter tido essa pegada de tecnologia, é óbvio que até então, né, tinha o seu mercado, mas que nem tu falou, agora a Dialeto acaba se posicionando de uma forma absurdamente interessante, né? Quando a gente vem falar de transformação digital, vem falar de tecnologia e vocês são a empresa de tecnologia que atende essas empresas. E a Dialeto recente se reposicionou, se reafirmou, na verdade não foi um reposicionamento, foi só uma reafirmação, e onde o tema principal, vocês dizem que são fluentes em tecnologia, o que uma empresa de comunicação é fantástico. Fala um pouquinho mais como que o branding ajudou a própria Dialeto a se tornar uma referência e um pouco sobre esse processo de rebranding que vocês fizeram há pouco. Legal, acho que esse é um bom ponto, né? A gente acompanhou também o amadurecimento do mercado de branding, que pela perspectiva das empresas de tecnologia, que são excelentes clientes para trabalhar projetos de branding, na minha opinião, assim, com vários desafios, né? Porque trabalha às vezes com tipos de públicos muito distintos e um conjunto de stakeholders que a marca tem que conseguir se comunicar super bem. Então a gente sempre acompanhou muito, né? Mas a gente tem elementos que estão desde o momento do dia zero, assim, da Dialeto, né? O fato de a gente ter apostado no nicho é o primeiro ponto, né? Que fica mais evidente, né, por que a gente existe, né? Então, acho que esse quando a gente fala muito, né, de propósito, eu adoro falar de propósito, é isso, assim, cara, eu tô aqui porque eu adoro o que eu faço, mas eu adoro também o setor da qual eu luto, entendeu? Então, esse é um ponto chave, assim, né, para fazer, e que às vezes não é só uma questão de ter a marca, né? É uma questão de a gente afirmar, reafirmar e poder dizer que sim, né? E quando a gente criou o nome Dialeto, até o ponto de vista de nome lá no início,
ele vem disso, assim, né? O setor tecnológico tem um dialeto próprio, que às vezes quem está fora não entende porra nenhuma. Os jornalistas têm o seu dialeto próprio também, e às vezes a gente já tinha aquele desafio lá no início de traduzir esses dialetos para que todo mundo pudesse se comunicar. Então o nome dialeto já vem disso, né? Daí a gente foi evoluindo, obviamente, e quando a gente fez um primeiro olhar para branding da Dialeto, porque o difícil assim de posicionamento de marca, a própria marca visual, nossa, no começo fui eu que fiz mesmo, era metido designer lá, fiz um nicho de marca, mas ficou essa marca até 2013, né? 2013 a gente sentiu a primeira necessidade de reafirmar um posicionamento, porque o inbound tinha surgido para a gente um ano antes, a gente viu que a gente tinha que se posicionar, a gente começou a ter muitos problemas também. Tinha gente que achava que a gente era só assessoria de imprensa, tinha gente que achava que a gente era só inbound, né? O pessoal que conhecia a gente do ecossistema da RD nem sabia que a gente era assessoria de imprensa. E daí no início do ano passado a gente contratou uma consultoria mais com foco na jornada do cliente, assim, no design de serviço. A gente queria reformular como a gente se relacionava com o mercado, sem ainda saber se a gente ia querer fazer rebranding ou não, nem tinha isso em mente, né, de olhar para isso. Mas a gente começou esse trabalho no início do ano, né? E foi um trabalho muito legal para a gente ouvir os nossos clientes, entender como que eles sentiam o nosso trabalho, o nosso serviço, onde que eles sentiam o valor do trabalho. E uma coisa também que eu me preocupei muito, assim, porque a Dialeto, até 2012, 2013, era uma empresa super pequena, enxuta, de 5, 6 pessoas, né? Hoje nós estamos com 34 pessoas. E até nesses primeiros anos, assim, de Dialeto, eu diria que até essa época, 2012, 2013, pelo fato de eu ter essa posição, né, comercial e também, ao mesmo tempo, conhecer bastante a assessoria de imprensa, conhecer também de inbound. Hoje eu não sou a pessoa que mais conhece a assessoria de imprensa na Dialeto, nem sou a pessoa que mais conhece de inbound. Tem uns times que, felizmente, têm muito mais conhecimento do que eu em cima disso. E daí, eu tinha sempre o sentimento, cara, a Dialeto não pode ser a empresa do Lócio, né? Apesar de a Adriane ser minha sócia lá desde o início e eu precisar muito, né, dessa visão financeira, do gestão do negócio e tal, porque eu sou zero esquerda em cima disso, teoricamente eu, por ter esse papel comercial, eu tive que protagonizar algumas coisas, né? E daí eu tinha muito receio de, cara, não é a empresa do Lócio, né? E quando a gente começou a crescer, eu comecei a sentir já o mercado muito mais respondendo a Dialeto do que ao Lócio, né? No sentido de pedido de proposta e tal. E quando a gente entregou toda a jornada do cliente, a gente pensou, cara, a gente precisa se reposicionar, não se reposicionar, a gente precisa reafirmar algumas coisas. E daí veio toda essa ideia de a gente, vamos traduzir isso numa nova marca, vamos reafirmar algumas coisas que a gente sempre fez, vamos trabalhar os valores da Dialeto de uma forma muito forte, porque parte do redesenho também veio com um primeiro olhar para a gestão de pessoas de uma forma mais diferenciada. A Dialeto sempre foi... a gente sempre teve uma preocupação muito forte de formação do nosso time e tal, mas como agência é sempre um processo muito difícil, né? Então, todo esse processo de rebranding culminou também ano passado, a gente ganhou o primeiro selo, primeira vez na Dialeto, o selo GPTW, com Great Place to Work também da Dialeto, que a gente sempre divulgou muitas práticas dos nossos clientes, a gente queria também se reafirmar e tentar ousar também ser uma empresa legal para se trabalhar. O nosso propósito está muito em acreditar no poder da transformação que a tecnologia oferece, não só para econômica, mas transformação social, transformação digital. Então, todo o nosso posicionamento está relacionado a isso, né? De acreditar do poder que a tecnologia traz, porque a gente foi transformado por conta do setor de tecnologia também. Então, isso nos ajudou muito também a tirar fronteiras, né, do que é inbound, do que é assessoria de imprensa. A gente entende de marketing, a gente entende de comunicação das empresas de tecnologia, a gente tem um background de ter trabalhado com vários tipos de empresas em diferentes estágios. Então, esse é um ponto bem legal também de a gente entender o que faz sentido em marketing, o que faz sentido em comunicação de acordo com o estágio do negócio. E eu acho que foi muito importante para a gente esse trabalho de uma outra linha que a gente estava trabalhando, assim, o nosso propósito é comunicar o propósito dos nossos clientes. Essa é uma outra coisa também que a gente vê muito forte, assim, né? Ao entender de branding, entender o propósito real dos nossos clientes, a gente consegue pensar em estratégia de comunicação e marketing para que eles possam ter esse propósito divulgado para o mercado.
vocês têm como propósito de acreditar que a tecnologia realmente é um meio de mudar o mundo. Eu recém li um livro do Clay Christensen, o último livro dele, que é o Paradoxo da Prosperidade. O tema do livro é basicamente como tirar os países da pobreza e resolver a corrupção deles através da inovação, né? E tem vários cases de tecnologia onde, através da criação de novos mercados, né, de acessar um volume grande de pessoas, entregando um valor agregado, etc., a gente consegue acabar com sistemas que ali trabalham, que só atrasam a vida das pessoas. Recém li o livro, foi o último livro do Christensen antes de morrer agora, e escutar o que vocês têm como proposta, realmente a gente percebe que tem um alcance mundial que vocês estão tentando fazer. Então... e é uma coisa que eu diria assim, que quando a gente olha para Floripa, né, porque a gente acabou sendo forjado aqui, né, mas quando a gente olha para Floripa, olhando o que era a economia, né, de Floripa, né, baseado na construção civil, baseado no turismo, né, que é um turismo bem meia boca também, né, assim, tipo, nada contra, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto que é uma indústria informal, o quanto que é uma indústria que muitas vezes ela prejudica mais o meio ambiente do que preserva, né, pelas características da forma que o turismo é feito. Daí a gente olha para a área de tecnologia, né, que até tinha uma época que o prefeito Dário Berger, na época, falava que era uma indústria invisível, né, porque tu não via as empresas. Hoje em dia tu tem, né, uma visibilidade, inclusive física, né, porque vai na SC401, tu vê todo o desenvolvimento que aconteceu com os prédios, né, com os ambientes criados, sobretudo o próprio ambiente do Centro de Inovação ACAT, do Passeio Primavera, que virou o epicentro, né, de tudo que está acontecendo. Claro que isso tudo está mudando muito agora por conta do contexto da pandemia, porém a gente sabe ainda da força que esses espaços tiveram, né? Um setor que emprega bem, com salários acima, né, de qualquer outro segmento da cidade. Então eu acho que ter uma visão próspera, né, do quanto que a tecnologia está transformando a cidade é muito importante. Eu acho que ainda falta a cidade se perceber mais tecnológica, ainda falta a cidade se perceber mais inovadora, porque ainda falta muita aplicação na prática do que essas empresas fazem no nosso contexto, né? A gente teria que ser aqui um showroom. Tu vai para São Francisco, no Vale do Silício, por exemplo, né? São Francisco na Califórnia e o Vale do Silício. Cara, tu vai tomar um café, aquilo ali é um laboratório de todos os meios de pagamento possíveis que a gente vai ter anos depois acesso aqui no Brasil, né? Eu nunca fui para a China, né? Eu tenho um irmão que mora em Taiwan. Também as experiências que os caras fazem, né? Com de tecnologia nesses espaços, tu consegue perceber ambientes que são realmente ambientes de tecnologia. Eu acho que isso ainda falta bastante para Floripa, né? Era difícil muito a gente conseguir convencer os clientes do quanto que eles tinham que investir em comunicação. Hoje em dia é muito mais fácil, pelo que a gente conseguiu também construir enquanto marca, enquanto posicionamento, inclusive concorrendo com agências de São Paulo, né? Tem vários clientes fora de Santa Catarina que poderiam contratar qualquer agência, mas estão contratando uma agência de Floripa. Eu acabei de fechar um projeto com uma empresa de Campinas e não tem ninguém tem clientes nossos que o marketing fica em São Paulo e às vezes o desenvolvimento fica aqui em Floripa. Mas tem cliente agora em Campinas, no Rio de Janeiro, que poderia contratar qualquer agência, né? E está contratando a gente aqui em Floripa e a gente não precisa ter uma sede em São Paulo, a gente não precisa ter um atendimento em São Paulo, a gente faz isso tudo aqui. E fazer daqui, eu acho que é outro motivo de orgulho, isso retroalimenta a gente, né? Porque aquele mesma visão que a gente teve de conseguir construir a visibilidade de um ecossistema faz que hoje que empresas de fora do nosso ecossistema queiram contratar empresas daqui porque ajudaram a construção disso aqui. Você falou sobre os outros espectros da tecnologia em outros países, em outros lugares que você vê, né? Eu posso falar com categoria que o meu Vale do Silício é Florianópolis, né? Porque eu vim de uma região bem pouco desenvolvida também e a gente sofre bastante com essa questão da política, da economia e também do próprio valor em relação ao trabalho que a gente faz, né? O que a gente está envolvido, o mercado do norte, infelizmente, hoje não tem ainda nem um décimo da visão que Florianópolis está tendo hoje, né? Então, afirmando com categoria, Florianópolis, para mim, é um Vale do Silício, assim. Então, quando eu cheguei na ACAT mesmo, ali, toda aquela estrutura que brotou direto, assim, o Felipe me mostrou lá, assim, ó, parecia um pinto no lixo, assim, ó, cara, olha isso aqui, ó, o pessoal ali, ó, trabalhando, todo mundo. Então, cara, eu fiquei vislumbrado mesmo, de verdade, e fiquei muito motivado a trabalhar, né? E isso que você falou, que você percebe em outros lugares, dependendo da perspectiva, vale pra mim, né? Ali, quando a gente sentava pra tomar um gelatozinho, né, Felipe? Eu já conseguia enxergar ali, pô, Carol, que o pessoal ali tá conversando sobre um business não sei da onde e tal, não sei o quê. E todo esse trabalho que tu fez aí, cara, de
descentralizar também o foco de São Paulo, para mim é incrível, é inacreditável. Nenhuma parte do Brasil, tirando São Paulo até hoje, eu tive meu trabalho tão valorizado como é hoje, né? Só que a concorrência em São Paulo é monstruosa, né? O pessoal de lá é muito monstro. Então, eu acho que aqui Florianópolis vai ser minha casa mesmo, essa região daqui do sul, para mim tá maravilhosa. E outra coisa que eu queria comentar, antes de passar a palavra, são duas coisas. Sobre quando você falou do próprio case da Dialeto, né? Que eu vou ter que confessar que eu só prestei atenção que dialeto tinha a ver com fala agora que você falou. Mas quando você falou, parece que foi um blow mind, assim, cara. Eu falei assim, porra, faz todo sentido, cara, realmente. E aí quando você coloca uma tag dizendo que somos fluentes em tecnologia, caraca, bicho, é muito genial isso, é muito genial. Parece que o negócio já se vende só nesse discurso. A Dialeto é fluente em tecnologia. Pronto, já comprei aqui, onde é que eu assino, é isso aqui, é isso mesmo. Tem um ponto dessa questão do Fluente, assim, ele até remonta um pouco mais de como a gente começou a atender na época, né? Porque quando a gente teve o boom de startups em 2010, a gente começou a ter profissionais de outras áreas e não de tecnologia empreendendo. Então, tu tinha administradores, tu tinha pessoas que estavam aqui olhando as empresas de tecnologia começar a crescer. Cara, eu quero empreender com isso também. Então, não necessariamente eram pessoas da área de tecnologia. Só que o começo do setor eram geralmente engenheiros, cientistas da computação, querendo empreender, né? Empreendendo, criando seus produtos, mas olhando uma visão tecnológica, assim, né? E quando tu tem uma visão muito centrada na tecnologia, tu não tá olhando o cliente, não tá olhando a necessidade real do mercado. Não era incomum, assim, ter casos de empresas que colocavam na frente o produto, tecnologia, e em algum momento elas até eram mais compradas e pensavam muito pouco em estratégia de marketing e comunicação, de como alcançar. As startups, elas trouxeram os conceitos novos, né? De Lean Startup, de MVP, coisas que as empresas de tecnologia não usavam. E isso fazia com que essas empresas assumissem um discurso muito técnico, tinham dificuldade de vendas, tinham dificuldade de marketing, porque ficavam só no discurso técnico e daí não entendiam que existia uma jornada do cliente, não entendiam que tinham ter elementos. Algumas, obviamente, empresas entendiam, mas ao mesmo tempo não era uma coisa tão comum no mercado. As startups conseguiram fazer com que até essas empresas tradicionais revessem, né, a forma de eles ofertarem produtos no mercado e construíssem tecnologias muito voltadas para a realidade dos seus mercados. Então, isso é uma coisa que a gente já nasceu com aquele propósito lá, porque a gente precisava traduzir o que esses caras faziam, né? Porque nem eles conseguiam se comunicar direito. A gente teve que criar esforço. A primeira empresa que comecei a atender em 2004, a nossa cliente até hoje, entre idas e vindas, a Brai, trabalhava com certificação digital. Eu demorei 1 ano para entender o que eles caras faziam, né? Hoje em dia, numa conversa, num café de 1 hora ali na CAT, eu consigo entender facilmente o que o cara faz. Mas na época eu levava quase um ano para conseguir entender. Então, isso faz parte um pouco do processo e, obviamente, que a realidade mudou muito, né? Então, a gente vive nesses universos de dialetos e alguns dialetos a gente não precisa nem traduzir, a gente tem que conseguir trabalhar a linguagem, porque quando eu tô trabalhando, por exemplo, com inbound, se eu tô falando com empresa que fornece tecnologia, que eu tenho que conversar com gerentes de TI, eu não preciso fazer processos de traduções muito, eu tenho que falar a língua que o gerente de TI faz, eu tenho que falar o dialeto que o gerente de TI fala, né? E tem outra coisa que eu acho que é legal quando a gente pensa, assim, para quem não é de Floripa, nosso ecossistema é muito formado por empresas B2B, né? Ou seja, empresas que vendem para outros negócios. Sim. Quando a gente vai para São Paulo, quando a gente vai para o Vale do Silício, tem muita empresa, as empresas mais badaladas são as empresas para B2C, né? São as empresas que vão vender para o consumidor final, técnico consumidor final. O B2B tem várias características, né? Do formato de se fazer marketing, comunicação. O inbound faz muito mais sentido, por exemplo, para B2B do que para B2C. Fazendo um projeto agora, que é uma empresa que quer trabalhar com cannabis medicinal aqui, vai ter uma plataforma tecnológica. Já ouvi falar algo parecido. Então, por exemplo, esses caras a gente está conversando e vamos fazer uma estratégia inbound, porque é complexo também, eles querem falar com a classe médica, né? É complexo falar com esses caras, né? Então, tem desafios aí para fazer. É verdade. Imagino que deve ser um cliente bem desafiador. Essa ilha da magia, cannabis. Isso não é uma apologia, pessoal. Não, de forma alguma. De forma alguma. Esse podcast é isento.
Lossi, a gente já conversou em outros momentos que o investimento, principalmente em branding, ele tem, assim como na assessoria, no inbound, ele tem um ponto de maturidade para ser feito. Tem muitos casos que fazer muito cedo é queimar cartucho à toa. E lógico também, muitas empresas acabam não tendo poder financeiro de contratar um trabalho de branding, ou também não ter um poder financeiro de acessar dialetos, que hoje, logicamente, tem o seu perfil de cliente e precisa ser remunerado pelo que faz. No entanto, a gente tem aí uma massa, né, de startups, muitos dos clientes que estão ouvindo a gente, que gostam de ouvir podcasts sobre o assunto e estão se qualificando em relação a isso, que querem entender algumas coisas, como fazer, o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa não fazer, não cair numas roubadas. Então, você aí como estudioso, como profissional do assunto, o que você pode dizer para essa galera sobre conteúdo, como se mostrar, como pensar um conteúdo para comunicar uma mensagem de marca sem capacidade de investimento, que é a situação da grande maioria no começo. Acho que é um ponto bem bom, assim, Felipe, que tu colocas, assim, isso a gente também aprendeu muito trabalhando com as empresas e entendendo os estágios delas, errando bastante também, né? A gente errou bastante, eu diria, assim, talvez ter pego projetos de empresas que até às vezes financeiramente estavam contratando a gente, mas talvez não era um momento para contratar a gente. A gente aprendeu bastante com isso também, a ponto também que eu mentoro algumas startups, né, da incubadora da CAT, o Midtech, já fiz isso pelo Darwin, no Startup SC também, de vez em quando interajo, e às vezes as minhas interações também, às vezes até comercial, do ecossistema mesmo, em eventos, tal, as pessoas vêm perguntar, eu sigo com alguns tipos de perguntas, entender o momento, por exemplo, de uma startup, o que faz sentido para ela investir ou não com relação a marketing e comunicação. Então, esse é um ponto que a gente consegue refletir bem, e daí tem alguns elementos, né? Quando eu olho para assessoria de imprensa, muitas vezes os empreendedores nos procuram em estágios muito iniciais, querendo, até porque na literatura até americana, quando fala de marketing, comunicação, PR, é sempre recomendado como uma estratégia para as startups se posicionar, uma forma de alcançar a mídia espontânea, sem precisar fazer grandes investimentos em marketing e tal. Até ok, assim, né? Quando tu tem um histórico, empreendedores que tenham passado por outros negócios, que têm uma referência, empreendedores que têm uma trajetória empreendedora que já eles conseguem vender o próprio negócio, ou tem investidores por trás que estão muito fortes e tal. Mas quando a gente traz para a realidade daqui, a assessoria de imprensa, por exemplo, às vezes é um tiro de canhão no momento errado, né? Então, muitas vezes a empresa pode conseguir, a gente já teve casos de empresas que a gente colocou no Jornal Nacional e que eles tiveram um aumento de demanda e que aquilo aí parece um problema bom para se resolver, mas ao mesmo tempo pode frustrar o mercado caso tu não consiga entregar aquilo que está se propondo. Então, às vezes, tem alguns cuidados de assessoria onde que tu pode aproveitar melhor, em que momento vai aproveitar melhor. Às vezes o cara quer fazer assessoria de imprensa e o site dele é só uma one page e que não converte porra nenhuma. Então, assim, tu vai criar uma audiência, que hoje em dia tudo combina no digital, não dá para ignorar mais o digital, tudo combina no digital, ainda mais no setor de tecnologia. Então, o cara quer fazer assessoria de imprensa e o site dele não está pronto, né? Ou não tem nada lá, ou que não tem nenhum CTA. Então, essa é uma situação que a gente sempre coloca, assim, vamos começar um trabalho de assessoria de imprensa, quando que tu vai mudar o site? Então, a gente só começa quando mudar o site, porque a assessoria de imprensa eu vou conseguir uma mídia externa, espontânea, atraindo interesses pro teu canal. Então, acho que esse é um ponto. Eu vou convidar para tua casa e a tua casa tá uma bagunça, ou não tem nada, não tem nem lugar para sentar dentro de casa, né? Perfeito. Às vezes tem esse problema de fato de até anterior ao próprio site, que o próprio brand não está bem resolvido, e daí a gente entra para todas essas siglas de uma startup, né, de uma linha startup. O MVP está validado, já tem cliente, já tem número, já comprova valor no mercado. Se não está isso resolvido ainda, não é o momento de divulgar. O cara vai poder fazer a gente tem cases de empresas que a gente divulgou pra caralho, deu super certo a divulgação em 6 meses, tiveram que fazer um pivô para um outro mercado totalmente diferente. Como que eu vou trabalhar reposicionamento de uma empresa, uma startup de 6 meses, né? E que tinha uma crença, tinha sido investida inclusive nessa crença, e que tiveram que fazer um pivô. Então é aquele meio case e anti-case. A gente divulgou, mas depois se perde em determinado momento. Então a gente fica muito atento hoje comercialmente, né? E a orientar as startups no momento certo para elas fazerem esse processo. E daí tem coisas que eu acho que elas podem... No inbound já é um pouquinho menos forte, porque no inbound tu vai construir a tua própria mídia, né? Então inbound para mim, assim, o quanto antes tu começou a colocar o teu site no ar,
cara, comece a escrever sobre a tua indústria, comece a escrever conteúdo, mesmo que ainda não tenha uma estratégia, tu não sabe muito bem as tuas personas, cara, tu faz uma tecnologia para e-commerce, para varejo, não sei o quê, já começa a escrever sobre o setor. Obviamente que não é escrever sobre a sua solução, né? Eu acho que o melhor case disso é a própria Resultados Digitais. Um ano antes eles lançarem o RD Station, que é a principal plataforma deles, e já estava escrevendo sobre o mercado deles, né? Quando eles lançaram a plataforma, já tinha uma base de leads, de contatos, de pessoas que estavam acompanhando o mercado. Então, mas a RD é que é por causa desse mercado. Não, tem vários exemplos de empresas que podem, às vezes até empresas que já estão consolidadas, que vão no roadmap, o objetivo lançado daqui a 6 ou 12 meses, um produto novo, no mercado novo, ou um produto novo para aquele mercado que eles já dominam, já começa a criar trilhas de conteúdo para que quando lançar esse produto já tenha. Então, eu acho que quando a gente olha para inbound, produzir conteúdo, qualquer um pode produzir, né? Obviamente que não vai ser talvez a melhor técnica, eu posso contratar freelancers para produzir conteúdo. Às vezes as empresas chegam assim, cara, eu não tenho grana ainda para colocar, faz o seguinte, cara, contrata um freelancer, começa a produzir conteúdo, depois tu vai otimizar isso, porque conteúdo sendo feito já é um ganho que tu tem lá para depois pensar em reotimização. Hoje os nossos maiores clientes da Dialeto de inbound são empresas que já fazem inbound há 6 meses, 12 meses, ainda não sentiram resultados, ou começaram a sentir o primeiro resultado e começaram a sentir falta de ter uma estratégia mais clara de onde que eles vão atacar. E daí é onde que a Dialeto entra para poder contribuir. Isso é bastante comum. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante de entender o momento e ter ferramentas estratégicas para cada momento. E branding, para mim, eu sou mais afim quando a empresa também passou por aquelas etapas de validação do negócio, já sabe quem é o cliente. Eu acho que para vocês, quando vocês pensaram em construir de branding, vão fazer um trabalho de branding, acho que o pior cenário é aquele cenário que o próprio empreendedor não sabe nem quem é o cliente dele ainda, né? Qual é a proposta de valor que ele entrega pro cliente. E, cara, parece ridículo, mas isso é comum pra cacete, assim. Muito comum. E às vezes é muito comum. Então, é chegar e ter resposta já na ponta da língua do que o cliente vê de proposta de valor. Claro que depois elas podem ser validadas, como a gente fez lá na Dialeto. Ano passado, mesmo sendo uma empresa de 12 anos, a gente descobriu coisas ao conversar, aos consultores conversarem com os nossos clientes que a gente nem sabia. Ou a gente sabia parcialmente ou não tinha densidade pro bom e pro ruim. Então, eu acho que isso, uma consultoria externa pode ajudar bastante, né? E, cara, tem muito conteúdo disponível nessa nossa área, né? Pensar só o Capcast aí, quanto conteúdo já vai ter sobre insights com relação a branding e tal, que as empresas já podem começar a pensar e que quando tiver no momento certo vão poder contratar a Capim para fazer isso. Né? Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. Todas as mídias, o ideal é que apontem para o site e o site seja o grande depósito de informação através do blog, através das postagens, até porque o site a princípio é um terreno próprio, né? E rede social é um terreno alugado, né? Então, qualquer momento pode mudar o algoritmo, você perde relevância. O ideal é sempre apontar para o seu lugar e construir a própria audiência que vai ser qualificada ali. É mais ou menos por aí? É perfeito. Eu acho que esse é o grande trunfo que o inbound trouxe, né? Porque marketing digital já existia há muito tempo, né? Marketing de redes sociais já existia há muito tempo. Mas o que aconteceu, né? Se a gente for pensar assim, até 2010, 2011, 2012, tu postava alguma coisa no Facebook, tu tinha um alcance orgânico espetacular, né? Quando o Facebook começou a ter que tracionar o negócio e, sobretudo, rentabilizar, eles foram jogando na conta das empresas, né? O fato de diminuir o alcance orgânico para poder incentivar o uso, por exemplo, do Facebook Ads. E isso todas as outras plataformas, inclusive o Google. O Google eu acho que um pouquinho mais democrático, porque tem o SEO que tu pode desenvolver, o orgânico, mas vai mudando também o algoritmo em tempos em tempos. Quando eu comecei o meu primeiro blog profissional em 2004, que era um blog meu, assim, que foi fundamental para minha trajetória, para inclusive me conectar com os empreendedores da RD, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com a RD foi uma palestra que o Eric, o CEO da RD, foi numa palestra que eu dei sobre blogs corporativos em 2007, né? O inbound no mundo surgiu em 2006 pelo HubSpot. Então, eu já tinha a oportunidade de ter blog desde 2004, usar o blog, que era uma coisa de adolescente, usar o blog para ser uma ferramenta profissional, começar a dar consultoria para sobre blogs corporativos para empresas ou para consultores também. E quando surgiu o inbound no Brasil pela RD mais forte, assim, né, começou a ficar mais estruturado, a gente viu uma oportunidade de entrar nesse mercado, né, pelo conhecimento que a gente já tinha prévio e também por entender que inbound era early adopter para empresas de tecnologia. E eu acho que o inbound é isso, porque
porque grande parte, o combustível de uma boa estratégia de inbound para mim é conteúdo, né? Inbound que está ancorado em mídia paga e gestão de redes sociais, para mim não é inbound, né? Tu tá fazendo outra coisa. Claro que tu pode jogar lá nos teus funis, tu pode jogar nas tuas automações e tal, mas para mim, bom case de inbound é que no médio prazo o orgânico resolva muito, né? Então, grande parte dos nossos clientes, citou a Exact Sales é a nossa cliente de inbound há 2 anos, até para uma empresa que estimula e fortalece bastante o outbound, que é uma estratégia super importante para a maioria das empresas. O inbound ele é um processo mais de médio prazo, nunca de curto prazo. O outbound já é de curto prazo, né? Já tem respostas imediatas. A própria Exact, ela tinha uma visão de inbound que não era prioridade, por conta de ser uma empresa outbound, natural. A gente entrou com o desafio de tentar olhar para o inbound como um canal interessante, né? A gente não pode abrir muitos números, mas hoje a operação de inbound para a Exact é super relevante para o processo de educação do mercado e para atração de leads e alimentação desses leads, né? Então, tanto que os nossos principais cases hoje de inbound na Dialeto são cases que utilizam também o Spot. Então, cases que trabalham pré-vendas, porque geralmente são as empresas que melhor tratam os leads que vêm do inbound, que vão tratar não como um vendedor que acha que todo lead que vem de lá é ruim, né? Às vezes tem lead que não está preparado ainda. Então, pré-vendas, ele acelera o cara ou deixa ele sendo alimentado pelas estratégias de inbound. Legal, Lócio. Pô, várias vezes tu falou que foi sorte de estar no lugar certo, na hora certa, mas ouvindo a tua fala também agora, cara, alimentando o blog desde 2004, quando isso não era nada ainda, a gente percebe que não é tão sorte assim, né? Eu tava cara? postando foto no shopping ali, no meu blogão lá, no flogão. Tô ficando velho, é isso que eu tô... Quer falar que eu tô ficando velho, é isso que eu tô falando. Então, cara, isso é resultado de, muito trabalho duro. Pode ser que tenha ali um elementozinho de sorte, mas a sorte te encontrou trabalhando, te encontrou construindo uma coisa muito, muito bacana, que a Dialeto é hoje, o reconhecimento que tu tem, essa unanimidade que eu falei em relação ao mercado, de confiança no teu trabalho, isso aí foi construído através de muito trabalho duro, tenho certeza absoluta. Cara, considerações finais, fica à vontade para fazer o jabá da Dialeto, como é que entra em contato contigo, como que te acha, como que aprende culinária no teu Instagram, compartilha aí os teus contatos para quem quiser falar com o Lócio. Cara, falar com o Lócio dialogar. Pra gente é muito simples, enfim, temos nossas redes, Dialeto com 2 T's, né? Mas apesar que o Dialeto com 1 T também agora é nosso domínio também, e a gente aponta pro nosso site. Nas redes é tudo Dialeto com 2 T's, né? E na maioria das redes também é só o Lócio. Eu sempre tento, quando abre uma nova rede, eu já tento registrar o Lócio, então no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, é tudo Lócio. É só me procurar Lócio com 2 S's, né? É só me procurar lá. E, pessoal, eu tô super à disposição, né? Esse propósito está relacionado também não só a entregar valor de conteúdo para os nossos clientes, mas também sempre entregar valor para o ecossistema, né? Inclusive com experiências mais recentes, que eu tenho participado da rede de investidores anjo da CAT, já consegui fazer 2 investimentos anjos no último ano em startups, aproveitando muito também, de novo, essas conexões, essas capacidades de relacionamento com o setor. Então, estou super à disposição para se conectar, buscar parcerias, conectar as pontas aí. Esse é um pouco da forma que a gente sempre trabalhou, sempre trouxe muito visibilidade para nossas conexões fazendo isso, né? Fazendo pontos, conectando pontas e ajudando, de certa forma, o setor e o ecossistema a crescer. Obrigado, pessoal, novamente pelo convite. Foi um prazer estar conversando com vocês. Admiro bastante o trabalho da Capmi e contem sempre comigo. Valeu, amigo. Will, palavras finais. Valeu, Lócio. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Um assunto foi muito relevante para mim, né? E eu tô agora bem feliz e satisfeito de estar colocando esse projeto para frente, né? E te ouvir falar sobre essa questão de conteúdo também já me faz acreditar que eu tô indo em direção num caminho que pelo menos está iluminado de algum jeito, sabe? Então, isso está reconfortando meu coração. Cada convidado que a gente traz aqui, para mim, é sempre um aprendizado, né? E é isso, cara. Muito obrigado pela presença e valeu, pessoal. Senhoras e senhores, falamos hoje com o Rodrigo Lócio. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Valeu!